Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Agora que os talibãs voltaram a dominar todo o território, acabou a guerra civil, acabou as fações, portanto eu acho que neste momento é uma boa altura para ir viajar para o Afeganistão. Eu já lá estive e não é dos lugares onde mas ias morrendo, uma pessoa queira... Ias pisando numa mina, não é? Uma das tuas histórias. Sim, aí é onde, exatamente, foi no Afeganistão que eu ia pisando numa mina, lá na zona dos Budas destruídos de Bamiyan. Mas é curioso, esta é uma ironia, parece uma ironia, mas eu creio que neste momento o Afeganistão é mais seguro para um viajante, homem, do que os Estados Unidos. Eu preferia andar à boleia no Afeganistão do que no Arizona. Na Divina Comédia, Dante coloca Ulisses no inferno, culpado de não resistir à tentação de querer ver mais, viajar mais, de tentar conhecer o que não lhe estava permitido, nem pela tecnologia da época, nem pela vontade do destino. Segundo esse critério, o meu convidado extra de hoje já nem as cinzas deviam restar. Escritor de viagens há 31 anos e é viajante compulsivo há 34, surfista dedicado há 45, jornalista freelancer, documentarista, líder de viagens, Gonçalo Cadilho tem uma das melhores profissões do mundo, viaja para escrever e escreve para viajar. 5 anos depois do seu último original, regressa com Mais Além, uma história sentimental da viagem e dos viajantes. Uma obra que cruza a sua experiência de viajante com os grandes movimentos e viajantes que marcaram a história da humanidade, numa reflexão sobre o ato de viajar e a forma como vemos o mundo. Acabadinho de chegar da Figueira da Foz, na véspera de embarcar para mais uma viagem à Namíbia, acolhemos o homem que acredita, como Santo Agostinho, que a vida é um livro. Quem não viajou não passou da primeira página. Por favor, tenham à mão o passaporte e o cartão de embarque e venham daí comigo. Olá, Gonçalo. Olá. E bem-ajas por ter aceitado mais uma vez este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Já sabes que é a quarta vez que estás aqui, sabias isso? Não. Porque vieste em 2020, aí foi online, vieste de maneira a dizer. Pois, é verdade. Como por este reino acima. E depois vieste sozinho com o sinal de GPS perdido, em 21. O ano seguinte com o teu filho António, vieram aqui os dois falar da felicidade no fim do mundo. E este Mais Além, portanto, é muito curioso porque tu fizeste anos agora há muito pouco tempo, há uma semanita, parabéns, atrasados, mas pronto. Não vou falar muito da tua carreira como surfista, desde os 13 anos, dos Beatles aos 10 anos, que te fizeram iniciar na música e tal, e a tua licenciatura em gestão, etc. As voltas que a vida dá neste viajante compulsivo. E até já te perguntei se já te tinhas perdido completamente. Já te aconteceu? Estás perdido? Hoje em dia com GPS e assim não acredito, mas já nas tuas viagens há 30 anos acontecia? Bem, há 30 anos acontecia tudo. Até teres uma arma apontada no Peru e pisares minas quase no Afeganistão. Bom, agora, enfim, apanhaste-me surpresa. Eu acho que devo ter estado tantas vezes perdido em viagens que nem sei escolher uma mais emblemática, ou que tenham passado mais dias sem tu saberes, oh meu Deus, não, isso também não, assim dias não, mas perdido, ou pelo menos em situações que não via a saída, que é uma forma de estar perdido, não é necessariamente não saber por onde é que andas, mas não perceberes como é que vais escapar de uma situação. Claro. E claro, e há várias, mas e como tu dizias, cada vez menos somos confrontados com a beleza de andar perdido, porque está a ficar tudo tão fácil, não é? É verdade, tão facilitado, não é? Na ponta do computador de bolso com o qual a gente viaja. E acontece-te imenso de não teres rede em sítio, ou já tens o teu telefone adaptado ao Starlink e essas coisas? Não tenho, ainda sou muito... o que eu tento fazer, uma vez que também geralmente passo algum em sítios muito remotos, muitas vezes, não é? Os seus trails e trekkings. E não sei se o Starlink, ou foi o nome que disseste, sim, não é? Essa aí funcionaria. É que os satélites todos do Musk. Pois, o que eu costumo fazer é comprar um SIM card local, porque os dias que eu passo, geralmente em cada país, justificam essa compra. Aqueles estilos Olaflies ou aquele género de cartões, não é? Não, SIM card local. Portanto, mesmo da uma empresa, exato, uma empresa de comunicações local, porque eu acho que é o que funciona melhor, não é? E até costumo dizer, quando vou comprar lá num quiosque ou se for numa loja, eu vou estar nesta zona do país. Então para isso é melhor comprar, porque a maior parte dos países tu compras isso num quiosque. Eu vim agora do México há relativamente pouco tempo, e também do Egito. Em qualquer um destes lugares
chegas ao quiosque, compras, vais embora. E tens aquilo, instalas, não precisas nem de passaporte, nem de provar que vives ou não vives no país, nada. É um SIM card local. No caso do México, eu ia para uma região, estive numa região que é bastante periférica, que é a mítica Baixa Califórnia, não é? La Baja. Ou seja, a Alta Califórnia, na definição dos franciscanos, quando começaram a colonizar todo esse território, a Alta Califórnia é que hoje pertence aos Estados Unidos, e chama-se Califórnia tout-court, não é? E depois aquela península que delimita o Mar de Cortés, outro nome mítico, essa Baixa Califórnia mexicana é muito pouco habitada e, portanto, é difícil também teres rede no sentido que passas muitas horas a viajar por deserto autêntico, não é? E eu, na cidade do México, olha, eu vou para esta região, qual é o melhor operador, a melhor operadora? Nessa zona. Então se calhar compra esta ou aquela não. Portanto, eu costumo fazer isso. Customizar mais o teu sítio conforme o teu destino. Muito mais barato. A tua primeira viagem de mochila há quase 40 anos, é impressionante. África do Sul, tu começas o teu livro a falar disso. Este novo livro, sim. Sim, publicaste a primeira, mas a primeira só foi publicada no ano seguinte, já com a América Central. Há coisas que ficas muito orgulhoso com a propósito dos nomes, estávamos a falar da Barra Califórnia, do Cabo Agulhas, que é uma palavra portuguesa, é muito engraçado. Como aprendi contigo, por exemplo, Patagónia, foi também um português que o batizou, um famoso português que tu gostas muito. Sim, de facto, a primeira vez que eu fui à Patagónia, e creio que quase todos os portugueses que até 2007, não estou a ser muito humilde, mas até à publicação do meu livro sobre Fernando Magalhães, poucos portugueses sabiam, primeiro, que a Patagónia é um nome dado pela expedição de Fernando Magalhães, não mesmo por ele próprio. E a segunda coisa que poucos portugueses sabiam, e se calhar ainda continuam nessa ignorância, é que Magalhães é uma figura de um estatuto enorme, primeiro, na América do Sul, no Chile, tem estátuas e praças e universidades e é impressionante. Regiões, toda aquela região do sul. Não és o primeiro convidado que fala nisso. A região do sul do Chile, que do lado da Argentina se chama Patagónia da Argentina, no lado do Chile chama-se Terras Magalhânicas. Incrível! Terras Magalhânicas, portanto, para tu veres o estatuto. E a primeira vez que eu fui... satélites e coisas, e planetas. Crateras na Lua, sondas da NASA. É impressionante. A primeira vez que eu fui à Patagónia, de mochila e tal, para conhecer apenas a Patagónia, deparei-me com esta ignorância, como é que um português sabe tão pouco de Fernando Magalhães e como é que aquilo é tão acarinhado. Acho que disseram, já foi da tua conversa contigo, disseste, olha, finalmente um português ao fim de 500 anos. E foi lá. Foi mesmo aí, foi foi precisamente na mesma baía onde o Fernando Magalhães deu o nome de Patagões aos índios. Por causa Patagões, quer dizer, Pata Grande, não é? As pegadas que eles viam na areia da praia, onde passaram o inverno, a armada das Molucas, e então haviam estas pegadas humanas, mas enormes, e chamaram a terra dos Patagões. Esses indígenas locais eram altos? Eles já eram altos, mas provavelmente tinham uma espécie de sandálias de pele que fazia com que ainda aumentasse mais o tamanho das pegadas. Da pegada. E então foi assim que eu me atirei, que eu achei que tinha o dever de escrever um livro sobre Magalhães. Como eu sou um escritor viajante, o livro era um livro de viagens, e saiu a viagem. Como fizeste também do Santo António e do Fernando Mendes Pinto, num comentário em 4 episódios. Este Cidade do Cabo, e a propósito da África do Sul, tu consultas sempre este travel.state.gov, que é um site onde a pessoa pode ver se o país é perigoso ou não, se essa altura é boa para ir? Eu não costumo consultar, porque acho que o melhor é chegar lá e perguntar o que é que se pode fazer. Ou seja, na realidade, as minhas viagens como escritor viajante seguem temáticas que me obrigam a ir a certos lugares e me impedem de ir a outros, não é? Eu não sei quantas vezes é que já fui a Goa por causa dos livros que escrevi sobre o Magalhães, sobre as Ilhas das Especiarias, sobre a própria viagem da volta ao mundo, por aí fora, portanto, o Fernão Mendes Pinto. Vou a Goa, lá vou eu outra vez a Goa. Quer dizer, e na realidade teria gosto em ir a outros lugares que não conheço, mas como vou seguindo temáticas com encomenda, livros, regresso a lugares. Sim, mas Goa não seria um lugar perigoso, ao passo que a África do Sul hoje em dia pode ser. Então à tua questão, como eu tenho que ir aos lugares, é melhor não saber o que é que os americanos dizem sobre esses lugares. Não, eu ia te perguntar isso, porque estava num livro, o Travel State Gov, normalmente coisa. Só que eu acho que o próprio Estados Unidos hoje se calhar é o local mais perigoso. É perigoso, como a África do Sul. Mas infelizmente, ao longo destes 30 anos que eu
que eu fui acompanhando, porque fui várias vezes à África do Sul, fui acompanhando a situação lá, de facto aquilo degradou-se de uma maneira que seria inconcebível, enfim, quando em 1995 Mandela foi libertado, ganhou as eleições e tal, um país cheio de esperança, cheio de futuro. Exatamente. E hoje é um dos países de facto mais perigosos do mundo. Aliás, tem muitos imigrantes portugueses e nós ouvimos notícias regularmente de grande violência, de grande criminalidade. Bom, para escrever este livro eu não precisava de ir à África do Sul, mas o livro começa na África do Sul. Eu já tinha estado várias vezes, portanto à partida as vezes que estive lá eram suficientes para eu arrancar com o livro. Mas como calhou também de ter que passar 2 dias em Joanesburgo, fui ver então este museu com que... O Cradle of Mankind, não é? O berço da humanidade. O berço da humanidade. Que é património mundial, tu explicas aqui no livro. Por causa da descoberta dos primeiros Australopithecus, essas coisas que dão também o arranque ao livro. Portanto, coincidiu a minha experiência pessoal, que é essa a ideia do livro, é fazer coincidir a experiência pessoal com a história da humanidade, e coincidiu que a minha primeira viagem da vida adulta e, enfim, solitária, e que daria a origem àquilo que sou hoje, foi à África do Sul. Portanto, eu quase nem não o sabia. Há 30 anos fui pela primeira vez à África do Sul. Incrível. E o livro sobre a história da humanidade, qualquer livro tem de começar obrigatoriamente ali. Gostei muito. Foi uma agradável surpresa, Gonçalo, ler este teu livro e perceber que esta viagem, eu achei que ias falar, fez um best-of das suas, eu sei que era finalmente uma coisa original, porque há muitas reedições tuas, uma história, voltaste a escrever uma coisa original que achei piada, mas achei que ia ser um best-of, e não tu fazes o recorrido das tuas viagens desde a primeira, que foi muito giro acompanhar isso até agora, e depois fazes não só dos locais, como dos grandes viajantes, e estão aqui todos, desde o Ibn Battuta até por aí Charles fora, Darwin, o Thomas Cook, que inventou as viagens em grupo, é extraordinário, o Darwin, exatamente, até aos grandes arqueólogos, descobriram os Machu Picchu e os Abu Simbel deste mundo, onde também andaste, mas depois a da humanidade, que eu achei muito giro, incluída Stop Following Me, só me lembro deste teu t-shirt com a evolução do homem, aquele famoso quadro, com os vários. É muito giro porque tu vais de facto às origens, daí este começo, e coincidentemente a África do Sul há o começo desde os Australopithecus, falas da crença do Lepedo, vens por aí fora. Este livro foi mesmo sendo encontrado à medida que eu escrevia, porque quer dizer, eu próprio quando comecei a escrever o livro e não tinha bem a noção como é que eu conseguia juntar a minha experiência pessoal com a experiência da humanidade em viagem. Pronto. Mas depois houve uma terceira coisa que também apareceu e se tornou fundamental à medida que eu ia escrevendo, que é tirar sentido das histórias que eu conto, sejam as minhas, sejam as da humanidade. Ou seja, não é apenas fazer fazer uma listagem dos grandes viajantes e dos grandes momentos, é dar-lhes um sentido, explicar porque é que são tão importantes para a história da humanidade. O Marco Polo foi um viajante extraordinário e fez uma das maiores viagens da nossa história, não é? Aqueles 17 anos, mas 130 mil quilómetros, isso é extraordinário, da China. Dava para ir à Lua. Mas que as pessoas não acreditavam, ninguém acreditava que ele tinha feito aquilo, que ele descrevia aquilo, não era? Acreditar, não sabia. Acho que o original, aliás, desapareceu, não existe. Tu contas isso. Mas o que é interessante no Marco Polo não é apenas colocá-lo no meu livro e dizer, ok, está aqui, não podia faltar. É chegar à importância do Marco Polo para a história da humanidade. E qual é? É o infante Dom Henrique ter na mesinha de cabeceira o livro de Marco Polo, ter passado provavelmente, sei lá, a vida a sonhar com as riquezas da Ásia, e graças ao livro de Marco Polo há um pequeno país periférico da Europa que acaba com a Idade Média e inicia a Idade Moderna com a época dos descobrimentos. Não é? Portanto, tento sempre fazer esta ligação. Sim. Porque é que isto foi importante? As coisas grandes que tu também falas, por exemplo, é graças às viagens que há grandes invenções, a roda, a vela, a bússola, e vais dizendo aí as várias coisas que foram inventadas porque as pessoas tinham que andar e tinham que viajar e tinham que... E eu só me lembrei outro dia, tive a conversa com a Sónia Serrano por causa das mulheres viajantes do mundo, que ela fez dois livrinhos muito bonitos sobre isso, e também é a questão, e depois ficámos a pensar, espera lá, as grandes obras da humanidade, primeiras obras da literatura mundial, são tudo travessias e viagens, a Odisseia, também falas aqui, a Ilíada, os Lusíadas, a Divina Comédia, o Dom Quixote, o Moby Dick, os Júlios Vernes todos e mais algum, são grandes viagens. Se pensares bem, é incrível a importância da viagem para a evolução do ser humano. E também o fenómeno curioso da moda que foi a literatura de viagens, hoje se calhar é menos importante, mas ali no final do século XIX
princípio do século XX, as pessoas consumiam imenso literatura de viagens porque viajavam efetivamente, era a única forma de viajar, lendo. Hoje é um complemento. Desde os tempos do Grand Tour, praticamente. Que deu a palavra turismo. Dezenas de livros sobre essa época, que hoje estão completamente fora de comércio, não é? Porque não têm interesse nenhum, mas na altura conheceram várias reedições. Gonçalo, qual é o maior senão do teu estilo de vida? Por seres um viajante profissional, digamos assim, tem que ter algum senão. Não é só coisas bonitas e coisas boas e não te faz saudade de nada. Vou-te contar uma anedota do Woody Allen. Sim, o Woody Allen diz: envelhecer é uma tragédia, mas a alternativa ainda é pior. Portanto, apesar de tudo, é melhor ficarmos por cá e irmos envelhecendo. Portanto, eu acho que o grande senão da minha vida de viajante é que, de facto, é uma vida em que a idade pesa bastante, ou seja, há tantas profissões, sei lá, Saramago, escritor, melhorou à medida que ia envelhecendo, não é? Mas começou a escrever tardíssimo. Um médico pode ganhar, quanto mais experiência tem, não é? Melhor, tu preferes entrar, sei lá, numa clínica e encontrar um médico de uma certa idade do que um novinho. É como um piloto de avião também, não é? Exato. Cada vez que é o estagiário que vai fazer o seu primeiro voo. Pronto. Portanto, há profissões que melhoram com a idade. Exato. Viajar, eu acho que requer, ou seja, nomeadamente escritor viajante, requer uma alegria constante, um vislumbre, um estímulo renovado para que o livro, a escrita, seja fresca. E claro que uma pessoa tem que arranjar truques e ferramentas para que contorne a idade e continua a viajar com gosto e a escrever com gosto sobre viagens. Claro. Portanto, eu diria que esse é o principal senão. Uma coisa que eu achei fabulosa no teu livro, esta história dos viajantes que tu tens acompanhado, aliás agora com o Pinto Lopes, se não me engano, que também já cá esteve, que referem sentir-se regressar a um lugar onde nunca tinham ido. Será que isto é uma espécie de... Isso é África, não é? África, isso é África, claro. Sim. Será que isto é uma coisa, memória reptiliana que a gente tem, alguma coisa no ADN que ficou lá desde os primeiros hominídeos? E por que não? É muito curioso. E por que não? Quer dizer, eu acho que tu não tens esse ficou lá escondido. Não tens esse tipo de observação, não é? Das pessoas comentarem, eu nunca estive aqui, mas parece-me que estou a regressar. É muito cheio. Por exemplo, sei lá, na Polinésia ou na Rússia, não é. Mas em África é recorrente. Em África e sobretudo naquela África onde sabemos que efetivamente foi o arranque da nossa caminhada. Isto é a África Central, do Quénia até a África do Sul, passando pelos planaltos da Tanzânia. Agora descobriram recentemente que aqueles lagos secos do Kalahari, que são a expressão correta, são depressões, os ingleses chamam-lhe pan, porque parece uma caçarola, não é? Parece que numa época, precisamente quando o Homo sapiens começou, aquilo tinha um clima diferente e terá sido também aí um dos berços. Portanto, eu reparei que há viajantes que me acompanham nessas viagens de grupo a estes territórios e que me confessam, eu nunca estive em África, mas parece que estou a regressar a um lugar que já conhecia, que já estava dentro de mim. O facto de seres, quando eras mochileiro e novo, pernoitavas muito em casas de habitantes locais, aqui contra a história do Brian Turner, por exemplo, teu primeiro amigo. O mundo também mudou muito, entretanto. Hoje tens o teu filho António, que tem aí uns 14 anos, imagino, 14, e que já viajou contigo a vários sítios. O mundo está tão diferente que hoje ele já não tem essa liberdade. Achas que ele não tem essa liberdade para ir à procura de conhecer pessoas pelo caminho e ficar? Ou lá fora é outra coisa do que a ideia que nós fazemos aqui dentro? Bem, por um lado, eu acho que se banalizou tanto a viagem que hoje andar à boleia ou ter a sorte de encontrar uma família que, passado 10 minutos, te convida para ir lá jantar, é mais difícil porque banalizou-se. As famílias já não acham graça, já não é nada de novo ver como eu, em 1985, vimos este sul-africano, Brian Turner, mochila às costas na Figueira da Foz e ele andava a viajar pelo mundo, não levava tenda porque facilmente era convidado a ficar. Hoje em dia isso eu acho que é muito mais difícil, por um lado. Por outro, também parece que a violência se
propagandeia com as redes sociais e há muito mais episódios de insegurança. Parece que é como um processo de pescadinha na boca. Quer dizer, as coisas acontecem, são divulgadas nas redes sociais, ainda acontecem mais, são mais divulgadas, tipo bola de neve. Portanto, círculo vicioso. Parece-me que é mais perigoso difícil, e também mais banal. Se o teu filho vai viajar ou começar assim a viajar, já ficas com um bocadinho o coração nas mãos? Ou depende muito? Não, depende. Se quiser ir se ele sozinho. for para o Afeganistão, eu acho que estaria mais tranquilo do que se fosse para os Estados Unidos. No Afeganistão, ainda por mais tendo um homem, dificilmente, agora que os talibã voltaram a dominar todo o território, acabou a guerra civil, acabou as fações, portanto eu acho que neste momento é uma boa altura para ir viajar para o Afeganistão. Eu já lá estive e não é dos lugares onde mas ias morrendo. Uma pessoa queira ias pisando uma mina, não é? Uma das tuas Sim, aí é onde exatamente, foi no Afeganistão que eu ia pisando uma mina lá na zona dos Budas destruídos de Bamiyan. Mas é curioso, esta é uma ironia, parece uma ironia, mas eu creio que neste momento o Afeganistão é mais seguro para um viajante, homem, do que os Estados Unidos. Eu preferia andar à boleia no Afeganistão do que no Arizona. Boa. Gonçalo Cadilho, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Alguma novidade? Nada. Temos de ter paciência. Eu sei o que se passa. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Eu fui raptado. Eles levaram-me, taparam-me a cabeça. Com a voz de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida e a minha, Sara Matos. Não é nada bom sentirmos a nossa vida em xeque assim, pois não? Episódio 3. 3 cadeados e uma chave. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com o surfista, viajante compulsivo, escritor de viagens, documentarista, líder de viagens, Gonçalo Cadilho. Ele traz-nos mais além uma história sentimental da viagem e dos viajantes. Uma reflexão, no fundo, sobre o ato de viajar e a forma como vemos o mundo. Falaste do Afeganistão e o Iémen, que é um dos meus sonhos. Não conheço. Nunca Iémen. Foste, mas tens noção também que é bastante perigoso ainda? Ou já se começa agora? Já tens ouvido falar de viagens possíveis? Não sei falar do Iémen, não sei falar. Sei que tem lá uma guerra civil, sei que também continuam a ser bombardeados por causa da pressão que fazem sobre a navegação no pedaço de mar que controlam, mas não sei falar dos lugares onde não estive. Primeiro coast to coast tu fizeste, foi esta, se não me engano, do Belém no Pará, até ao Pacífico, foi? Sim, se quisermos. E Amazonas acima? Sim, se quisermos considerar de uma maneira muito lata que um coast to coast é qualquer viagem que te faça atravessar um continente de um oceano ao outro, de uma costa à outra, coast to coast, antes de fazer o clássico dos Estados Unidos, de Nova Iorque a Los Angeles. Route 66. Exato. Eu, antes disso, uns anos antes, tinha feito, saltando de balsa em balsa pelo rio Amazonas acima, desde Belém do Pará até onde é possível Colômbia e depois Peru. Exato. E depois já vais de autocarro até já vou de autocarro do Peru para atravessar os Andes até para chegar ao Pacífico. Ao Pacífico, a Chiclayo foi a cidade onde eu encontrei o Pacífico, sim. Ok. Adoro aqui, há uma cena outra que eu vou passando aqui do teu livro, o Monte Ararat na Turquia, também tem a ver com o Gênesis e com onde ele terá sido o monte onde ficou a Arca de Noé. Exato, e que tu lembraste o George Mallory aqui, por causa, então porquê que subiram o Everest? Because it's there, porque está aqui, isso eu posso. E tu estavas lá, aconteceu-te isso na Turquia. Sim, então, o que eu digo... o Ararat, sim, porque ela estava lá. Sim, enquanto não era missão de viagem. O George Mallory é famosa a frase, não é? Ele depois morreu na tentativa, não sabemos ainda hoje se ele chegou ou não. Pois é. Não é? Não acabou por perder a vida. A primeira vítima do Everest, a primeira, pronto, e ele declarava na imprensa inglesa, isto é 1921, parece, 22, declarava que queria conquistar o Everest, perguntaram-lhe porquê e ele respondeu porque ele está lá, porque ele existe, não é? Porque está ali. Agora, eu
conquistei, entre aspas, o Monte Ararat porque calhou de eu estar ali. Eu estava a viajar de autocarro do Irão para a Turquia e na fronteira encontra-se o Monte Ararat, que eu nem sabia, e continuavam a dizer-me que era o Dağri qualquer coisa, em turco, que eu não percebi. Mas quando eu percebi que era o Monte Ararat, já fiquei mais interessado. Quando cheguei à primeira cidade, que se chama Doğubeyazıt, espero estar a pronunciar bem, soube que havia agências que vendiam estes packages, que era a escalada. E eu calhei de estar ali e o Ararat estava lá, portanto eu subi ao Monte Ararat e a partir Mas daí... Mas a escalada é muito alto, é com neve e tudo? É com neve, sim, é com neve. Okay. Não é tecnicamente, não tem nada que saber, porque sim, nunca há inclinação que te obrigue, sei lá, a usar picaretas ou cordas, não, é sempre a caminhar, sempre a caminhar. Porque, portanto, chegas a um planalto lá em cima e a partir daí é um glaciar que já não... se tu quisesses subir ao glaciar, terias que ter toda a técnica. Agora, chegar ao planalto, que é considerado o topo, porque o glaciar é água, portanto a água não conta para a altitude da montanha, até onde chega à rocha, digamos. Exatamente. Portanto, eu cheguei a esse planalto, que é 5.100 metros, agora já não me lembro. Quer dizer, é engraçado porque, para mim, que não faço alpinismo, foi mesmo a curiosidade de perceber que não precisava, tecnicamente, de estar preparado. Demorou 3 noites a subir, era 1.000 metros cada dia, até chegarmos depois ao... Até para o sangue se habituar. E de facto é mais alto que qualquer montanha na Europa, 5.000, agora não sei dizer exatamente qual. Mas depois, quando estive na Bolívia, apanhei um autocarro e cheguei aos 6.000. Tinha lá uma casa de chá lá em cima. Na Bolívia só me lembro do que nunca fui, mas o Salar do Uyuni gostava muito. O Salar está a 4.000 metros. O Uyuni é uma coisa... É um dos lugares mais extraordinários que eu vi na vida, que eu atravessei. Se tivesse que fazer uma lista, sobretudo de paisagens, eu tenho que colocar o Salar de Uyuni na fronteira, na passagem da Bolívia para o deserto do Atacama, no Chile, um dos lugares mais extraordinários que eu visitei. Incrível. E outro que tu falas no livro também, que talvez a paisagem que mais te impressionou, cá está, voltamos ao Estreito de Magalhães. Sim. Tu dizes, e afinal aquilo são 500 e tal quilómetros, eu não fazia ideia que era tão comprido, é uma coisa longa de atravessar. Longa, labiríntica com muitas ilhas. Repara, eu não sei se tu tens a noção, qualquer cargueiro que entre, por exemplo, no Porto de Lisboa, Porto de Cargueiro, é verdade, tem que, um piloto do Porto de Lisboa tem que ir buscar o cargueiro lá fora e atravessar, e pronto, e metê-lo cá dentro, porque é das regras e é de quem conhece. Exato. O Estreito de Magalhães, que, como tu disseste, são 500 e tal quilómetros, tem que ser com um piloto. Que atravessa, embora hoje em dia a maior parte dos cargueiros vá pelo Canal de Panamá ou pelo Cabo Horn, mas aqueles que decidem atravessar o cargueiro, o estreito, tem que ser com um piloto. E de facto, impressionante a paisagem aí. Bom, a paisagem é impressionante, a sensação de fim do mundo e depois o clima agreste, tudo isso é impressionante, mas para mim o que torna essa paisagem tão única é saber que o Fernando Magalhães se atirou a ela e, com uma intuição genial de navegador com pouco estrontio, conseguiu perceber dentro desse labirinto o que é que efetivamente era a passagem entre o Atlântico e o Pacífico. Portanto, quando eu estive lá a primeira vez, não estava a trabalhar no livro do Fernando Magalhães. Pois deve-me ter certamente impressionado, até porque estava um vento muito forte, uma tempestade. Mas a segunda, que eu já fui lá 2 anos depois para escrever o livro, nos Passos de Magalhães, então aí eu ia imbuído dessa personalidade carismática de Fernando Magalhães e perceber que um homem que não conhece nada das latitudes, nunca nenhum europeu tinha estado tão para baixo, a 52 graus de latitude sul, e com aqueles ventos e os glaciares, e conseguiu intuir como é que... A passagem por aquele labirinto. Então isso também contribui para eu achar o Estreito de Magalhães. Tu dizes também no teu livro que impressionaste muito da primeira vez que lá passaste, que pronto, sentiste uma grande emoção, mais na segunda e ainda mais na terceira. Isso é verdade, cada vez que lá vais ficas mais emocionado, já não é aquela coisa de já vou, pronto, já aqui tive, já fiz isto, assim, done that. Não, de facto, quer dizer, se tu olhares... Pode haver esse crescendo de emoção cada vez que lá... Se olhares para um planisfério, também tens que reconhecer que ali é um lugar extraordinário, onde de facto o mundo acaba, porque depois o que é que tu tens? Tens aquela passagem de Drake, que é o bocadinho de mar entre a Antártida e a Terra do Fogo, que é um dos lugares mais violentos do mundo para navegar, não é? Portanto, é muito de facto, ventos e tempestades brutais e essas coisas, e portanto ali o Estreito de Magalhães é a minha materialização do que pode ser um fim do mundo. O mundo é redondo, não tem fins nem princípios, mas o mundo, o planeta, há muitos americanos que acreditam que não.
Os terraplanistas que ainda existem. É extraordinário. Muito bem. Ilha da Páscoa, por exemplo, além de falares do Bruce Chatwin, claro, aprendi contigo que o nómada não quer dizer vaguear sem rumo, não. Nada. É uma coisa planeada. É engraçado. A transumância do gado, essas coisas. O nómada é pastor. Exato. E o Hugo Prato também, claro, falaste do Corte Maltese, tinha que ser. Sim. A Ilha da Páscoa como o lugar mais bizarro que tu conheceste. Mas, de facto, a zona mais afastada, a comunidade mais isolada do mundo, não há nada mais se isolado. Se pensares bem, quer dizer, eles depois, quando chegaram lá, acabaram por perder a capacidade de navegar, que era própria dos polinésios hoje em dia. Sim, é um território chileno, tal como a Polinésia francesa é um território francês, mas tu ficas a pensar se faz sentido uma pessoa colocar a Polinésia como parte da França. Quer dizer, França, sim. Politicamente como é. Guiana Francesa e como aí há muitos. E então a Ilha da Páscoa, ao contrário dos outros habitantes de Polinésia que sabiam navegar reconhecendo marés e correntes, e é uma coisa extraordinária, eles olhavam para as nuvens e percebiam se as nuvens eram formadas por causa da existência de terra que lhes dava uma certa característica, ou se eram nuvens apenas de alto mar e que naquela direção não iam encontrar nada. Portanto, eles quando navegavam pelas nuvens sabiam que estavam a navegar na direção de mais uma ilha. Mas os habitantes da Ilha da Páscoa acabaram por perder essa capacidade, e é muito bizarro pensar que eles ficaram isolados do resto do mundo e estavam provavelmente condenados. Isto é um bocado polémico, há quem diz que não, mas eu penso daquilo que li, que se não tivessem chegado os europeus, eles teriam acabado por se extinguir. Exatamente. Seria mais um daqueles mistérios. Sim. E estaríamos agora a dizer, foram os aliens. Porque, exato, eram os deuses astronautas, não é? Voltamos a essa. No meu tempo era o máximo da literatura. Porque é que aqueles Moai estão de costas para o mar? Isso é uma coisa que eu nunca percebi. Tu lá chegaste a ler alguma teoria sobre isso? Aquelas estátuas, aquelas gigantescas? Deixa-me ver se recordo, porque no livro eu não desenvolvo muito sobre a Ilha da Páscoa, mas eu creio que a função dos Moai, das estátuas, era dar maná, ou seja, um espírito forte, aos clãs que os tinham erguido, e como tal estavam virados para o território onde eles viviam, não? Portanto, eles estão sempre muito perto do mar, estão na orla, acompanham a orla daí, virados de costas para o mar, porque estão provavelmente a entregar essa... Muito bem. Estou passando vários pormenores extraordinários das tuas viagens. Agora deixa-me só também falar porque é que a Ilha da Páscoa aparece no livro, porque, para além da minha experiência de ter estado lá, tem a ver com as navegações do Capitão Cook, que é um momento fundamental na história das viagens, porque é a primeira vez que alguém é capaz de navegar sabendo a longitude, que era o grande enigma da navegação até ao século XVIII, até às navegações do Capitão Cook, as pessoas sabiam perfeitamente a latitude, ou seja, quanto estavam longe em relação ao Equador, quanto para cima, na direção dos polos, mas não em relação aos meridianos, não sabiam quanto é que se tinham afastado. Porquê? Porque a única maneira de saber isso, e se eles desde o tempo dos gregos que sabiam que a maneira de resolver a longitude era saber a hora do local de partida, ou seja, tu saías de Londres e tinhas um relógio que te dizia a hora em Londres, chegavas ao Pacífico, vias a diferença horária, e tu sabes que 24 horas é o perímetro da Terra. Portanto, se eu chego ao Pacífico e vejo que em Londres é meio-dia e onde eu estou são 10 da noite ou 10 da manhã, eu tenho que fazer a diferença e faço uma regra de 3 simples para dar graus de longitude. Não é? Portanto, 24 horas corresponde a 360 graus de longitude. Se a diferença horária é de 7 horas, é multiplicar 7 horas pelos 15 graus de longitude que cada hora tem. Bom, isto para dizer então que o Capitão Cook, ao ter na sua posse a invenção do relógio que permitia... O que é que este relógio teve de extraordinário? Na altura foi uma revolução de milénios, não é? Hoje é o relógio de pulso que todos nós temos. Portanto, a invenção do mecanismo de corda permitiu o relógio que o Capitão Cook levou consigo e que hoje é o sistema que qualquer relógio de pulso que tu dás corda, porque antes disso os relógios eram de pêndulo e em alto mar o pêndulo ficava completamente... Não é fiável, exatamente, desgovernado. Logo. Falaste nisso, nas voltas ao mundo. Há uma coisa muito curiosa que também contas. Das 4 voltas que tu deste indo para o Ocidente, privaram-te de 4 dias de vida. Tu dizes, eu não vivi, por exemplo, o sábado 4 de outubro de 2003. Aí atravessei a linha de mudança de data. É o dia que eu perdi da minha vida. Há 4 dias tu perdeste. Pois, é incrível tu pensares que, da mesma forma, quando vais para Nova Iorque, tens que o relógio tens que o atualizar para a hora que é em Nova Iorque, não é? Hora local. Quando tu passas a linha internacional da data, tens que atualizar o calendário
para o dia seguinte que está já do outro lado. Portanto, o que eu conto no livro é que era uma sexta-feira e passámos a linha de data, já era domingo. Esse sábado eu nunca vivi. Não é? Já aconteceu isso 4 vezes na minha vida. As outras foram de avião, mas essa foi de cargueiro e portanto demorou mais tempo a perceber isso. Mas qualquer viajante que faça um voo na direção oeste há de passar no Pacífico um momento em que saltou de dia. Exatamente. As coisas ficarem certas do lado de lá, não é? Do outro lado, quando tu depois atravessas, obviamente. Falas aqui também de outras polémicas, por exemplo, estes objetos em museus, Gonçalo. Esta questão dos mármores agora, aliás, voltou-se a falar dos mármores do Parthenon e das portas de Babilónia que estão no Louvre, no Pérgamo, em Berlim. Sim. Qual é a tua opinião sobre isto? Devolver, não devolver? Isto é património mesmo deles? Eu tenho a ideia um bocadinho dividida sobre este assunto. O que é que tu achas? Gasguei-me agora aqui com um gole d'água. Mais do que ter uma opinião, porque realmente a opinião é muito difícil depois de a sustentar com factos. Pensa, por exemplo, os Budas de Bamiyan, no Afeganistão, onde eu estive, já não estavam lá, já tinham sido destruídos pelos Talibã. Quer dizer, ou Palmira, na Síria. Estive na Síria, que também... Ainda foi antes. Ainda foi antes. Foi grande parte. A pessoa diz, quer dizer, não era melhor estarem num museu em Berlim onde estariam protegidos. Há quem diga que o Parthenon, entretanto, foi Paiol e foi não sei o quê, e se não tivessem alguns em Londres, aquilo já não existiriam hoje sequer. Portanto, também há essa teoria. Pronto, quer dizer, os factos são um bocadinho... Por um lado, conservam-se, ficaram conservados? Será que eles têm condições para os ter como deve ser e tal? Agora, o que se passa é que, independentemente da minha opinião, essa obsessão que o Estado-nação, no final do século XIX, quando se constrói então na Europa todos estes nacionalismos, também na música clássica, as sinfonias das respectivas pátrias e os romances históricos e tudo isso, não é? Portanto, esse é um processo do século XIX, a Itália é fruto desse processo, quer dizer, antes de Garibaldi, aquilo era uma série de cidades-Estado, não é? Portanto, e a própria Alemanha, portanto, quando há essa construção do Estado-nação, uma das de motivo de orgulho de cada nação era ter um museu de arqueologia com coisas pilhadas por todo o mundo. Nem havia nem sequer essa questão. É o primeiro a fazê-lo, é o Napoleão, que manda uma expedição ao Egito, não é? Para fazer do Louvre o maior museu. Os ingleses vão logo atrás, com o British Museum, por aí fora. Exatamente. E então há viagens extraordinárias entre o final do século XIX e o princípio do século XX de arqueólogos ladrões, digamos assim, que vão, algumas dessas histórias são mesmo caricatas, vão por todo o mundo à procura de artefactos para trazer para os respectivos museus. Portanto, se está correto, não está, eu agora não iria por esse campo, porque o que me interessa é chamar a atenção para algumas das últimas grandes viagens de exploração e de aventura da nossa época, já a princípio do século XX, foram graças a esta obsessão em trazer para os museus nacionais estas antiguidades. A melhor dica de viagem, dizes tu também, cultivar o assombro. O modo de vida das populações, as comidas, as tradições, ainda continua a ser o espanto, ainda continua a ser uma coisa que te move muito? Claro que com a experiência, com os anos que tu já levas nisto, que eu levo nisto, começo também a saber identificar o que é genuíno, o que é digno de espanto, de assombro, e o que é que ainda há dias vi um cartoon muito engraçado que era na Papua Nova Guiné, uns tipos com t-shirt, jeans e com a televisão e o computador a dizer: escondam tudo, estão a chegar os arqueólogos. Portanto, sim, e era um sítio onde diziam que se via na pré-história ainda, para ver uns poucos resquícios no mundo. Exatamente, portanto é difícil hoje em dia encontrar aquilo que é verdadeiramente genuíno, porque hoje em dia estamos todos iguais. Mas quer dizer, o meu privilégio de poder fazer uma coisa tão simples como meter-me num avião e ir ver as pirâmides do Egito, eu sou obrigado a sentir-me
privilegiado, mesmo, é mesmo isso, cheio de sorte, mas sobretudo assombrado no sentido do espanto. Eu nunca tinha ido ao Egito, fui este ano pela primeira vez. Foi o meu filho até que fez esta pressão, porque ele queria mesmo lá ir. E então... Então já foste ao grande museu do Egito? Fomos já ao novo, sim, exato. Quer dizer, e chegámos lá e eu ia com aquela ideia, desde miúdo que vejo fotografias das pirâmides, aquilo não me vai impressionar, é como se eu já as conhecesse. É como Nova Iorque, já viste, tem tantos filmes, chegas lá e depois impressionas-te. Portanto, eu também cheguei ao Egito e fiquei sinceramente comovido com a capacidade, primeiro com as pirâmides só por si, e depois com a capacidade de ainda me emocionarem, não é? Quer dizer... Uma convidada outro dia falou-me nisso por causa de uma realizadora, por causa do Taj Mahal. Toda a gente conhece, toda a gente viu, não sei o quê, já sei como é que aquilo é, e quando chegou lá diz que chorou de... Como é que isto é possível? Que monumento é isto para esta mulher do harém deste homem? Portanto, quer dizer, como é que... Depois esteve quase sozinha, conseguiu estar, por sorte, quase sozinha ali, lá dentro, e disse, isto é uma obra, tudo isto é uma joia. É uma joia. E não há alternativa a ir lá. Temos que ir lá, não há alternativa. Ou não nos interessa para nada, então... mostrar só as imagens. Temos que ir lá. Não é a mesma coisa. Já foi há uns meses, falei com uma guia australiana de Sydney, que estava a fazer cada vez mais para americanos, podia ser para outro, mas sobretudo para americanos e para brasileiros, visitas virtuais de Sydney. Ela ia com uns óculos ou não sei o quê, e tinha um público que não saiu de casa, que estava no computador a segui-la e ela a guiar. Bem, ainda bem que eles não foram lá, porque se sentem contentes com isso é porque não precisavam de ir lá. Mas eu acho que não há substituição para ir lá. E é nesse sentido que nós temos que sentir o assombro, cultivar o assombro, o privilégio, agradecer, tudo. Exatamente. Onde é que te falta ir, Gonçalo? Última pergunta e breve. Muitos sítios? Muitos sítios, mas olha, estou absolutamente em paz com os sítios onde nunca irei na vida. E com aqueles onde tive que voltar e não queria. Porque tu até dizes que não coleciono países, eu é mais as experiências, então aqui já elencas 4 ou 5. Isso sim, marcaram o meu eclipse nas pirâmides zapotecas, a travessia debaixo da ponte nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Eu percebo, isso já para ti tem mais sentido. Estou em paz com aquilo que falta e que provavelmente nunca chegarei a visitar. Mas se queres assim uma resposta, uma coisa que eu ainda não tenho conseguido, ou sítios, ou regiões, sim, sei lá. A Lua. Não. Já escreveste sobre isso? Exato, tens um livro com esse título. Está aqui a pensar qualquer coisa rapidamente. Olha a Etiópia, por exemplo, parece que a Etiópia tem ali umas igrejas, Lalibela, aquelas enterradas escavadas. Que eu consegui visitar. Também património da humanidade, também gostava muito disso. Muito bem, convite final, mais além, uma história sentimental da viagem dos viajantes, uma edição da Contraponto, de Gonçalo Cadilho. Gonçalo, sei que partes amanhã para a Namíbia, vais ficar lá... Zimbábue, vou ficar lá... Vais para o Delta do Okavango, é uma sorte. Vais ser líder de viagem, vais também acompanhar um grupo? Vou acompanhar. Muito bem, e só voltas depois em agosto, no princípio de agosto? Cada viagem são 15 dias, portanto são 4 grupos, 2 Incrível. meses. Que aproveites, que aproveitem mais para depois nos vir contar mais novidades. Bem-ajas, Gonçalo, e até sempre. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo.